Bom, vamos seguindo aqui então. E o Hezbollah, já vou te passar o comentário, Jean. O Hezbollah ontem lançou drones, saiu nas notícias, né? Um grande ataque do Hezbollah, e foi um grande ataque. O Hezbollah ontem lançou vários drones contra Israel. Nós temos imagens aí desses ataques em rodovias, em prédios civis, enfim, já saturando as forças de defesa de Israel. E saturou mesmo. Olha o drone. A gente consegue visualizar o drone indo em direção ao seu alvo, né? Caindo, atingindo alvos em Israel. Foram vários drones lançados e alguns caíram, né? O Iron Dome ele foi saturado. O Iron Dome é o sistema de defesa. Ele acabou saturando e os drones caíram. Bom, um drone foi interceptado e outros caíram no sul de Neharia. Vários civis foram feridos nessa ocasião. Vislumbrou-se que o ataque começaria daí, mas não. Ele ficou nessas proporções iguais às proporções que vem acontecendo nos últimos 10 meses, né? Vamos lá, deixa eu ler aqui o comentário da manchete. Após os alertas de intrusão de drones que soaram no norte de Israel, vários drones foram identificados cruzando a fronteira a partir do Líbano, confirmou a IDF nesta terça-feira. Um drone foi interceptado e outros atingiram o sul de Neharia, ferindo civis. Também acrescentou a IDF. 19 pessoas ficaram feridas na explosão do drone e foram levados ao hospital, informou a mídia israelense nesta terça. Um homem está em estado crítico, sofrendo ferimentos de estilhaços e foi internado e passando por cirurgia. Os outros, de acordo com a mídia israelense, estão em condições moderadas e leve. Uma investigação inicial indicou que um interceptador errou o alvo e atingiu o solo, ferindo vários civis, informou. O drone, né? Ele era para atingir um lugar e atingiu o outro e feriu aí vários civis israelenses. Bom, ontem, então o mundo olhava para esse ataque e imaginava, começou o ataque, mas não, né? Não foi ainda o ataque máximo que o Irã pretende dar a Israel, mas o Irã está planejando muito, Samuel. O Irã está planejando muito porque se ele errar a mão, ele chama o Ocidente para a guerra. Exatamente, e é por isso que ele reuniu, né? Ele e convocou todos os países árabes exatamente para uma aliança de defesa, de ataque, de coalizão, como o que nós vimos nos anos de 67, da Guerra dos 6 Dias, e também na Guerra de 73, do Yom Kippur, porém liderada pelo Egito, ambas as guerras, que Israel conseguiu se defender de um ataque direto de exércitos convencionais e ainda com apoio da então União Soviética, né, que apoiou esse conflito. O Irã, então, ele decide ir ao encontro de todos os seus supostos aliados, e aí nós falamos dos regimes totalitários, como Coreia do Norte, Rússia, China, né, das relações e das cooperações militares que eles mantêm entre si, e foi atrás também de apoio de países árabes. E o rei da Jordânia, ele já fez, inclusive, a sua resposta de que não vai abrir o seu espaço aéreo, não vai permitir que o seu espaço aéreo seja usado para ataques contra Israel. Ele levou um revés, né, Shmuel? O Irã, ele chamou os países árabes para uma coalizão. Sim. Mas ele levou um revés de Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, entre outros, que disseram, aqui não, se você for atacar, não sobre o nosso espaço aéreo. Exatamente. Então, aí ele está medindo agora o seu poder de influência, se não com grupos fundamentalistas. Nós temos que entender que o Irã, ele acaba atuando com os grupos radicais, com os grupos que não têm exatamente compromisso como nação, não têm compromisso como líder políticos, como o Hamas, como o Hezbollah. São grupos que ocupam, que invadem seus espaços. Eles se valem exatamente de uma instabilidade política que existe em seus países. Eles não têm qualquer compromisso com a Carta da ONU, com os modelos, com as formas com que pretende atacar. Então, essas são as relações que o Irã tem estabelecido nos últimos anos. A forma como o Irã tem mantido a instabilidade na região, e por isso agora que ela precisou de relações de países
do mundo árabe que são considerados como moderados e que têm controle sobre a sua população, que tem um controle sobre os seus radicais, ele está sofrendo aí esse revés, até porque, né, esses países árabes, né, ou muçulmanos que são considerados moderados, como o Egito, como a Jordânia, esses países eles mantêm uma relação com o Ocidente, né? A exemplo do Erdogan, o Erdogan ele vai usar das suas retóricas exatamente para acenar para o seu público radical, para ter certeza de que esses radicais não vão se unir à sua oposição para depor o seu governo, como aconteceu em muitos países que tinha total controle sobre as suas ditaduras.